Oi pessoal, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou trazer brevemente como foi as minhas experiências nas gestações com o parto, né? Sabemos que é um assunto que às vezes muitas mamães têm dúvidas e geralmente a gente busca bastante informação, né? De uma outra mãe que já passou por essa experiência e dessa forma isso nos encoraja cada vez mais para quando esse dia chega, né? Eu tive 3 gestações, né? Tenho 3 filhos, Laura, Bernardo e Helena. Não tive nenhum aborto, não tive nenhuma outra gestação. Graças a Deus, todas as minhas gestações foram bem tranquilas. Tive 3 partos normais, graças a Deus também. Eu não tenho nada contra a cesariana, mas no meu caso funcionou bastante para mim, porque eu já estava bem disposta para cuidar em tão pouco tempo assim de recuperação. Laura eu tive com 19 anos e eu comecei a sentir contrações, era uma quinta-feira pela manhã, eu estava de 39 semanas e 3 dias e eu tava até preocupada, né? Porque se aproximava das 40 semanas e muita gente achava que não era possível eu ter o meu parto normal próximo assim às 40 semanas. Geralmente o pessoal falava que até as 38 você ainda consegue, mas depois das 38 ficaria um pouquinho mais difícil. Mas comigo foi diferente nas 3 gestações. Então eu acho que isso é um mito muito grande que algumas pessoas trazem em relação à gestação. Porque quando eu tive Laura, eu comecei a ter as contrações, só que eu ainda não tinha noção, né, do que era contração, se essa dor que eu tava, que ia e voltava, era realmente as contrações de parto. E eu passei o dia, eu lembro que eu passei o dia na quinta-feira, tendo bastante contração, mas ela ia e voltava, eu comecei a notar, comecei a ver que tava assim, 5 e 5, aí tinha contração que se passava um pouquinho mais, de 10 em 10, e até que chegou a noite, eu percebi que tava incomodando pra caramba. Então, eu e meu esposo, a gente foi ao hospital, e lá eu aguardei um pouquinho, eles fizeram o exame de toque e eu ainda não estava em trabalho de parto, embora já tivesse as contrações. Tudo bem, o médico pediu pra gente retornar para casa e foi o que aconteceu. A gente retornou para casa e comecei a ter mais contrações espaçadas, né? Por volta de 1 da manhã, eu voltei a ter contrações assim mais apertadas, digamos assim, mais fortes. E aí eu retornei ao hospital. Chegando no hospital, eu aguardei, né, por volta de 1h30 eu fui atendida e eu só estava com 2 centímetros de dilatação. Então faltava muito, mas muito tempo mesmo para eu poder realizar o sonho, né? Ter minha filha nos meus braços. Então o médico me recomendou, como o plantão dele se encerrava 2h30, o médico recomendou que eu ficasse andando bastante para ver se estimulava mais um pouco. Então era isso que eu ia fazendo. Eu fiquei andando no hospital a madrugada assim, até o horário que ele estava de plantão. Aí fez o exame novamente de toque, eu não tinha tido progresso. Então ele optou por me internar porque o plantão dele se encerrava naquele horário, né? Então eu fui para o internamento e lá foi que o bicho pegou, digamos assim. Porque cada vez mais eu ia sentindo contrações cada vez mais fortes, e a minha dilatação tava assim, indo bem devagar, bem devagar. Aí por volta das 8 da manhã, mais ou menos, eles colocaram a ocitocina, né, pra eu tomar. E a partir daí as contrações começaram a vir cada vez mais fortes. Infelizmente,
não foi algo que eu pedi para que acontecesse, ou simplesmente que hoje em dia a gente sabe que existe mais aquela coisa do parto humanizado, né? E eu, por ser nova também, inexperiente, não tinha, sabe, muito conhecimento, simplesmente colocaram e eu fui tendo contrações cada vez mais fortes. Aí depois que colocaram a ocitocina, minha barriga começou a ter as contrações e começou a ficar mais ritmadas as contrações. Ela começou a endurecer realmente, porque ela não estava endurecendo. Então eu estava sentindo dor, mas a barriga não estava endurecendo. Quando eu consegui chegar aos 8 centímetros de dilatação, era por volta de umas 11 e pouco da manhã, minha bolsa rompeu. Ela estourou e o que ocorre? Comecei a sentir vontade de fazer a expulsão, né? Comecei a sentir dores muito fortes e com isso eu comecei a colocar força mesmo para ter minha filha, né? Só que acho que por negligência também do hospital, não sei, eles me levaram para a sala de parto. Eu fui para a sala de parto andando, não gostei dessa minha primeira experiência, para mim foi traumatizante mesmo. Eu fui andando e eu já sentia a Laura coroada. Então a gente foi para a sala de parto e ali eu comecei a fazer o processo todo de expulsão, só que eu não tinha a caixa para ela passar, não tinha passagem para ela, né? Então imediatamente eles optaram pela epísio. E isso foi algo que me incomodou bastante, porque não foi algo que eu aceitei. Eles simplesmente foi lá e cortaram, né? E eu tive 2 cortes ainda por cima, porque não tive... O primeiro corte não foi suficiente. E simplesmente sem autorização nenhuma, sem me perguntar e tal, porque hoje a gente sabe que essas coisas, tudo tá decorrido no plano de parto ali da pessoa, principalmente para quem está acompanhando aquela gestante, e eu não obtive nada disso. Então, foi para mim uma experiência muito traumatizante, mas graças a Deus, eu louvo ao Senhor que eu consegui ter minha filha. Ela veio com 3,315 kg, linda, saudável, né, maravilhosa. E essa foi a minha primeira experiência com o parto. Bem, pessoal, a minha segunda experiência foi com o Bernardo. Eu consegui chegar às 41 semanas e 2 dias. E pelo fato de eu já ter um conhecimento de que a gestação, ela chega, né, com acompanhamento até as 42 semanas, eu comecei a ficar um pouco preocupada. Então, com 41 semanas, a enfermeira me deu encaminhamento para ir ao hospital, né? Como eu não tinha gostado da minha primeira experiência com a maternidade, eu resolvi fazer a troca da maternidade dessa vez. Então a gente foi para o hospital à noite, né? Ela me deu um encaminhamento numa sexta pela manhã. Então eu resolvi aparecer no hospital à noite. E o médico me examinou, me avaliou, eu realmente não estava tendo dilatação, não estava sentindo contração alguma, então a gente, por bem, a gente achou melhor fazer a indução do parto, né? Ele perguntou se eu queria ficar naquela noite, eu falei que eu não gostaria de ir para casa e retornasse no dia seguinte. Então, foi isso que eu fiz, aproveitei a minha família ali, né, minha filha, aquela noite e voltei no hospital no outro dia. Era um sábado pela manhã, eu fui internada às 10 da manhã e eles já colocaram a ocitocina e lá se foi até meia-noite 18, que foi quando ele realmente veio ao mundo. Eu passei o dia ali e eu comecei a sentir contrações de fato, eram 4 da tarde, né? Bem lento ainda, minha dilatação, ela evoluiu muito lento mesmo. E quando eu vim alcançar os 10 centímetros de dilatação mesmo, era em torno de 11 da noite,
né? Por torno ali de 11, 11h30 da noite, eu vim conseguir realmente chegar aos 10 centímetros de dilatação. Mas mesmo chegando aos 10 centímetros de dilatação, eu comecei a sentir uma contração atrás da outra e Bernardo não vinha. E aquilo me dava uma angústia muito grande. Eu sentia que ia ser incapaz mesmo de tê-lo, porque eu não sentia. O médico falava, ele tá aqui, depende de você. E realmente aquilo ali me causava uma aflição, que eu falava, doutor, ele não tá aí. Eu pedia, assim, a cesariana. Todos os meus partos eu pedi cesariana, menos o de Helena, né? Laura eu pedia muito a cesariana. A de Bernardo, então, nem se fala, porque a dor é absurda. Acho que só quem já passou, quem já teve experiência mesmo, que sabe. E mesmo assim, o médico falou que não podia fazer aquilo. E eu, graças a Deus, que o médico não fez aquilo, assim. Porque eu tive uma recuperação muito rápida, sabe? Eu nem parecia que tinha tido filho. Eu tinha tido filho agora, passou dor, passou tudo. Não parecia realmente que tinha tido filho. Porque imediatamente eu já tinha voltado ao meu peso normal, apesar de um pouco da flacidez ainda na barriga. Mas em torno de 2, 3 dias eu já estava totalmente normal. E voltei muito rápido ao meu peso anterior à gestação. E acontece que eu realmente estava muito bem, não sentia dores, não sentia nada, absolutamente nada, graças a Deus. Bernardo, eu fiquei 1 hora mais ou menos ali em torno na sala de parto. Às 00h18 ele resolveu aparecer, graças a Deus, veio saudável também. E eu gostei mais da experiência porque, assim, eu acho que eu tive mais, assim, como é que se diz? Eu tive mais um apoio, assim, né, da equipe que estava ali procedendo com tudo, né, que estava organizando, que estava dando apoio mesmo. Eu senti mais firmeza e eu gostei muito mais dessa minha experiência. Bom, Helena foi uma viagem, assim, muito, muito, muito legal até, porque foi muito rápido. Quando eu conto a história, acho que ninguém acredita na realidade, porque eu tive a Helena muito rápido. Ninguém acreditava. Quando eu conto a história, acho que ninguém acredita ainda. Porque por eu ter tido dois partos, né, bem demorados, por sinal, Helena foi assim, papum, já foi. Eu lembro que era um domingo e foi muito interessante que eu não tinha organizado absolutamente nada de Helena. Porque eu falei assim, poxa, meus partos sempre foram demorados, né? Como eu cheguei até as 41 semanas com o Bernardo, eu achava realmente que eu iria mais longe com a Helena também. E foi muito pelo contrário, eu acho que foi com 38 semanas que eu tive a Helena. Veio muito cedo e foi muito rápido também. Como agora eu tive um acompanhamento melhor, foi muito mais estruturado, né? Eu tinha uma enfermeira que estava me acompanhando o tempo todo, além do meu médico. Então, eu comecei, na realidade, no domingo, a sentir contrações. Na realidade, não era contrações, era mais uma pressão muito forte. Eu me lembro que meu esposo passou um pouquinho mal na noite de domingo, né? A pressão dele deu uma subida e aí ele tomou um medicamento para baixar a pressão. Quando ele tomou esse medicamento, eu não sei se foi por esse fator também que eu fiquei, né, um pouco mais aflita, mas ele tomou o medicamento, dormiu e minha filha estava na casa da avó e ela retornou aqui para casa e botei ela para dormir e eu comecei a sentir uma pressão muito forte. Essa pressão muito forte, aí eu comecei a andar na casa, eu falei, meu Deus, será que já é a hora? Meu pai não tem, eu fiquei preocupada, porque não tinha nada preocupado, nada arrumado. Mal tinha lavado as roupinhas dela, mas não tinha comprado nem fralda, pra ser bem sincera, eu tinha. Então foi uma loucura o parto de Helena. Por quê?
Por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, essa pressão começou a ir e voltar, ir e voltar. Aí eu falei, eu acho que tem algo errado, que eu acho que isso que eu tô sentindo é contração mesmo. E começou indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Até então, tava tudo ok, né? Porque a gente sabe que as contrações, quando está começando, elas não são fortes, né? Quando chega, por exemplo, aos 10 centímetros de dilatação. Então, eu cheguei nessas contrações, estava de boa. Por volta das 2 da manhã, eu comecei a sentir um pouquinho mais forte a pressão. Então, eu falei, isso é contração, eu tenho certeza. Agora não tem como tá indo e voltando. Não tem como isso aqui ser simplesmente uma pressãozinha e pronto. Então, eu peguei e liguei para a enfermeira, né, que me acompanha. Ela pediu para mim ir dando voltas na casa, ou se eu quisesse usar o chuveiro e tudo. Aí eu fui pro chuveiro, meu esposo, que ela estaria chegando, né? Já eu atropelando tudo aqui. Aí eu fui pro chuveiro, aí meu esposo acordou, estranhou que eu não estava na cama. E acordou, filha, o que tá acontecendo? Eu falei, eu acho não, eu tô tendo contração. A Helena tá vindo. Aí, logo a enfermeira chegou aqui em casa e as contrações estavam uma mais forte que a outra, uma mais forte que a outra. E ela falava, né, pra me respirar bastante, e eu fui respirando. Quando ela fez o exame de toque, bingo, 9 centímetros de dilatação. Isso era por volta de 3 e pouco, 4 e pouco da manhã. E estava exatamente com 9 centímetros de dilatação, ela bora pro hospital. Aí meu esposo, ela pega as suas coisas e bora pro hospital. Eu falei, que coisa, não arrumei nada. Então, ela, meu Deus do céu, aí o que aconteceu? A gente foi, depois fui pegar nas coisas. Eu peguei uma malinha pequenininha que tinha aqui dos meninos mesmo, coloquei as roupas e algumas roupinhas de recém-nascido e coloquei algumas roupas dentro de uma malinha que eu tinha aqui dos meninos. E eu estava de camisola mesmo. Minha sogra só me deu um roupão e eu coloquei esse roupão e a gente foi. Na cara e na coragem, porque estava prestes a nascer. Graças a Deus ela lembrou, ligou pro meu médico, porque eu não tinha falado nada. Aí a gente foi pra maternidade. Chegando lá, ela perguntou se eu não estava sentindo mais nada, né? No carro mesmo ela me perguntou se eu já não estava sentindo mais nada além das contrações. Eu falei que não, mas chegando no hospital eu já comecei a sentir meu corpo já querendo fazer a expulsão. Então já me colocaram logo não fui pra sala de parto, aquele sonho flu-flu. Geralmente as pessoas, a gente sonha, né, com aquele parto lindo, maravilhoso. Não tive nada disso, mas foi assim, muito engraçado. A gente chegou no consultório, já me colocaram na maca. Enquanto meu esposo estava ajeitando os papéis com a maternidade, meu médico chegou, a enfermeira deu graças a Deus, que ela estava até preocupada, né? Porque ela não sabia se ela iria assistir o parto, ou se era o plantonista, como é que ia ser. E aí, graças a Deus, meu médico chegou. E foi uma coisa muito rápida. Fiz 2 forças apenas. Uma eu estourei a bolsa, a outra a Helena nasceu. Tanto que ela correu para chamar meu esposo, que estava na recepção cuidando da documentação, da papelada toda. Ela correu e chamou meu esposo, porque senão meu esposo ia perder o parto. E foi muito, muito, muito rápido. A gente não tinha lembrado de levar fraldas, a gente usou a fralda do hospital mesmo. E depois, né, que ela nasceu, depois desse processo todo, que a gente foi se organizando. Meu esposo fez a malinha dela aqui em casa, fez a minha, mandou minhas coisas pro hospital e tudo. E foi uma loucura, loucura, loucura. Pra mim foi uma bênção, porque ela nasceu, era 4h54 da manhã. E a gente não esperava que fosse tão rápido, mas graças a Deus foi muito rápido. Eu falei, Deus me abençoou, porque o que eu sofri nos 2 primeiros partos, nesse parto, graças a Deus, foi uma coisa muito mais tranquila. E eu louvo a Deus, graças a Deus, assim, pela vida dela. Veio saudável também. Tive que ficar alguns dias no hospital por conta que ela precisou fazer fototerapia, que ela estava um pouquinho
pouquinho não, na realidade ela estava com a icterícia um pouco alta e a gente teve que ficar um pouco no hospital, mas graças a Deus ela é linda, ela é saudável, todos os meus 3 filhos vieram ao mundo saudáveis e eu só tenho que agradecer mesmo a Deus por essa experiência maravilhosa, né? Por ter os meus 3 filhos aqui comigo hoje. Bom, é isso, pessoal. Espero ter ajudado alguém aqui. Se você também já passou por uma experiência assim, eu quero que você deixe aqui pra mim nos comentários se você também é mamãe ou se você tá grávida, que me acompanha aqui. Deixa aqui pra gente nos comentários. É uma forma da gente estar ajudando uma a outra com as nossas experiências, né? Não deixe de avaliar seu vídeo aqui pra mim, pois é muito importante. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para você estar por dentro de tudo que eu faço por aqui, de toda vez que eu lançar um vídeo novo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração, até o próximo.